Você já se perguntou como o idioma tupi é falado hoje? Eu, como brasileiro, nunca tive muita noção de como é um dos idiomas nativos que mais influenciou e mais fez parte da cultura brasileira. Eu diria que é até talvez uma deficiência do nosso sistema de ensino sabermos tão pouco sobre um idioma tão importante quanto esse. Não me leve a mal, eu amo a língua portuguesa, acho ela fascinante, mas não podemos renegar o que temos de linguisticamente nativo no nosso país. O tupi e o guarani são dois idiomas que tiveram sua participação na formação da população brasileira. E eu, como brasileiro, como fã de linguística, como alguém que já falou de inglês, chinês, japonês, árabe, havaiano e até groenlandês nesse canal, sinto-me meio que obrigado a dedicar um vídeo a esse idioma que é o tupi moderno, também chamado de Nyeengatu. Aproveitarei para tirar algumas dúvidas que muitas pessoas possuem sobre esse idioma, assim como também dar um gosto daquilo que você nunca experimentou na sua sala de aula. Caso você tenha curiosidade de saber as fontes e as referências utilizadas aqui, elas se encontram todas na descrição do vídeo. Dito isso, vambora! Vamos começar pelo contexto linguístico. O tupi moderno, também chamado de Nyeengatu, é uma língua que pertence à grande família Gé-Tupi-Carib. Esta família se divide em três famílias: Proto-Macro-Gé, Proto-Tupi e Proto-Cariba. Nós podemos dividir o ramo tupi em tupi ocidental e tupi oriental. Do tupi oriental nós temos Maueti-Guarani, que se encontra junto a outras famílias como Ariken, Tupari, Juruna e Munduku. Do Maueti-Guarani nós temos duas subdivisões, temos Maué e Aueti-Guarani. Chegamos agora em Tupi-Guarani e Aueti. Aqui temos o Tupi antigo, também chamado de Tupinambá, junto ao Guarani antigo. Finalmente chegamos ao Tupi moderno, também chamado de Nyeengatu, e ao Guarani moderno. Esta é apenas uma das construções que temos para esta família. Tenha em mente que ainda há muitos estudos que ainda estão a ocorrer e é possível encontrar variações dela, ok? O que chamamos de Nyeengatu é a variação do norte da transformação da língua geral, que se originou do tupi antigo. O Nyeengatu se originou da língua geral setentrional, que é descendente do tupi antigo. Ele era falado em parte do Pará e do Maranhão, e surgiu da língua dos tupinambás, que se localizavam nas reduções jesuíticas junto a outras tribos. Nós também possuímos a variação do sul, que também divergiu da língua geral. Era um idioma originário da língua geral meridional. Esta desapareceu ainda no começo do século XX, se estendia da capitania de São Vicente para além da Serra da Mantiqueira, chegando até Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso e Paraná. As duas variações funcionavam como línguas francas, entre não apenas os indígenas, como também entre bandeirantes e jesuítas. O Nyeengatu, ou língua geral amazônica, como começou a ser chamada no começo do século XIX, começou a ser suprimida principalmente depois da revolta popular na província do Grão-Pará, constituída principalmente por indígenas. Como punição pela revolta, o Império do Brasil exterminou parte da população, e muitos que eram falantes da língua geral. Outro fator que diminuiu o número de falantes de Nyeengatu foi o fluxo migratório de nordestinos falantes da língua portuguesa. Eles fugiam da seca para a região amazônica durante 1872 e 1910. O idioma deixou de ser superior ao número de falantes de português em grande parte da região norte do Brasil em 1877. Isso incluiu até mesmo grandes capitais como Belém, Manaus e Macapá. Ironicamente, quando o idioma começou a entrar em declínio, tivemos uma explosão de movimentos nativistas que valorizavam o Nyeengatu, complementados também com a produção de obras como O Selvagem de Couto de Magalhães, com notas sobre o idioma. O Nyeengatu é falado principalmente na região no alto do Rio Negro, e podemos encontrar o idioma como língua cooficial nos municípios de Monsenhor Tabosa, no estado do Ceará, e São Gabriel da Cachoeira, no estado do Amazonas. Inclusive, a bandeira que você veio utilizar é a bandeira de São Gabriel da Cachoeira. Vale dizer que podemos encontrar também variedades de Nyeengatu em áreas da Colômbia e da Venezuela. De acordo com o Endangered Languages Project Database, nós temos aproximadamente 19 mil falantes de Nyeengatu, o que classifica o idioma como em risco de extinção. Hoje temos programas de revitalização e preservação do idioma, incluindo também estudos decorridos por universidades. Fonologia. Só um aviso, pessoal, estarei focando no Nyeengatu rio-negrino como base, ok? Outras variações de Nyeengatu podem divergir na escrita, aliás, é comum haver divergência na escrita. Vamos falar primeiro das consoantes, todas elas existem em português. Não tem muito segredo aqui, no entanto, algo a que devemos nos atentar em Nyeengatu é a parada glotal. Aqui, no entanto, não temos marcação alguma para indicar a parada glotal, logo ela é um fone. Vou dar um exemplo com outros dois idiomas que já estudei e que também têm uma parada glotal, que é o havaiano e o tagalog. Em havaiano nós temos ka, que significa rolar ou girar algo. Em tagalog nós temos paalam, que significa adeus ou tchau. Perceba que é como se fosse uma pausa quando tivermos duas vogais iguais juntas. O princípio é o mesmo em Nyeengatu.
Em Nyangato nós temos Urusawa, que significa empréstimo, e Nyangato, que significa língua boa e é o nome do idioma. Perceba que a parada glotal funciona exatamente como em havaiano e em Tagalog. Outro ponto a que devemos nos atentar em Nyangato são as reduções vocálicas e contextos nasais. Vou dar alguns exemplos. Umupawa vai para algo como umpawa. Umupaka vai para algo como umbaka. Umupinima vai para algo como umpinima. Umupuka vai para algo como upuka. Perceba que nesses exemplos temos uma redução silábica. Umu vai para algo como Sobre as vogais, todas existem no português, mas temos alguns detalhes a que precisamos nos atentar. Temos todas as vogais básicas do português, A, E, I, U. No entanto, também temos as vogais nasais, A, E, I, U. Nós temos um caso de alofonia que envolve a vogal E. A alofonia é quando um determinado fonema é pronunciado de uma forma diferente, mas não muda o significado da palavra. Exemplo, porta e porta. Um tem um R rótico e o outro não, mas o significado é o mesmo. Essa é a ideia. Dito isso, a vogal E é lida como E mais aberta quando for uma sílaba tônica. De resto vai ser E mesmo. Isso é bem comum em línguas da família Tupi-Guarani. Um exemplo simples, Niemotawa, que significa gulodice. Agora escute o E em Ninawera, que significa carente. Perceba a diferença do E quando uma vogal é tônica. Niemotawa, Ninawera. Ainda sobre as vogais, vamos falar da nasalização das vogais. Você precisa saber nasalizar suas vogais se quiser convir ao que você quer dizer. Exemplo. Kawera, que significa osso ou esqueleto. Kawera, que significa bêbado. Ti, nariz. Ti é uma negação. Perceba que se você não souber nasalizar, você vai estar dizendo outra coisa. Então, cuidado. O Nyangato também possui uma coleção bem grande de tongos. Temos 14 ditongos crescentes. Ya, ye, ye, yu, wa, we, wi e seus correspondentes nasais. Temos também 5 ditongos decrescentes. Ai, ei, eu, el, ui. Em alguns ditongos nós teremos um processo de elisão intervocálica postônica, que quer dizer simplesmente uma mudança fonética que ocorre entre vogais e depois da sílaba tônica. Vou dar um exemplo. Putari pode ser pronunciado como putai devido à elisão, que significa querer. Não era o que você estava pensando, né? Não se preocupe, perdoo você por ter pensado isso. Outro detalhe é que em alguns casos nós poderemos ter uma vowel reduction em sequências em que o U não é acentuado. Vou dar alguns exemplos. Kuera vai para algo como Kuera, que significa nome genérico de um caduco. Kuere vai para algo como Kuere, que significa estar cansado. Kuara vai para algo como Quara, que significa buraco. A diferença é bem pequena, mas é legal saber disso de qualquer forma. Para finalizar a fonologia, vamos falar da tonicidade do Nyangato e as regras de acentuação. É importante ter em mente que uma diferença na sílaba tônica pode causar uma diferença de significado. Exemplo, pirá significa peixe, mas pira significa corpo. Mirá significa árvore ou madeira, mas mira significa gente. Ayuká significa matar, na primeira pessoa do singular. Ayuuka significa tirar, na primeira pessoa do singular. Geralmente a sílaba tônica é uma paroxítona. As regras de acentuação irão variar de autor para autor, então utilizarei as do livro Dicionário e Estudo de Nyangato Tradicional e do arquivo Curso de Nyangato. Quando a sílaba tônica for uma oxítona, acentuamos em todos os casos. Então nós temos Akayu, que significa ano, Kuaraci, que significa sol, Itamaracá, que significa sino ou pedra que canta, e Paié, que significa pajé. Perceba que temos todas as palavras acentuadas por serem oxítonas. Vamos usar essa regra pelo menos para este vídeo em específico. Proparoxítonas serão sempre acentuadas. Exemplo, Pterope, que significa por aí. Por último, o ditongo el também será acentuado neste vídeo, então nós temos palavras como ierel e umundel acentuadas. Acredito que já vimos todas as peculiaridades principais do Nyangato no que se diz respeito à fonologia. Morfologia e sintaxe. Vamos agora para morfologia e sintaxe. Acredito que se abordarmos elas juntas poderemos falar de muita coisa ao mesmo tempo. Irei também fazer vários exemplos ao longo do caminho. O Nyangato é uma língua bem, entre aspas, misturada. Ela expressa características aglutinativas algumas vezes, em outras características mais analíticas, devido à influência do português em sua morfologia. A ordem das palavras em Nyangato é SVO, sujeito, verbo, objeto. Na maioria das vezes, claro, assim como em português. Ademais, o Nyangato também não tem uma flexão de gênero. O que nós temos é a adição de 2 sufixos para indicar gênero quando necessário. Temos apigawa para o masculino e kunyan para o feminino. Exemplo, Sumuara apigawa,
amigo. Sumuora cunhã, amiga. Algumas vezes a palavra irá ser definida por este sufixo em sua essência. Exemplo, sapucaia, a galinha. Sapucaia pigawa, galo. Tapiira, boi. Tapiira cunhã, vaca. Iuareté, onça. Iuareté cunhã, onça fêmea. Acho que deu pra pegar a ideia, né? Vamos falar dos pronomes e adjetivos agora. Em Nyanhangatu, os pronomes pessoais dividem-se em duas classes. A primeira classe é utilizada com verbos, adjetivos e substantivos. A segunda classe é utilizada com adjetivos específicos e o número deles é bem menor. Os adjetivos em Nyanhangatu podem ser divididos em qualificativos e predicativos. Vou dar um exemplo para deixar tudo isso mais claro. Menino bonito. Na sintaxe do português, nós classificamos o bonito como adjunto adverbial. Isso é o que chamamos de adjetivo qualificativo. Para fazer isso em Nyanhangatu, nós precisamos apenas juntar da mesma maneira. Temos kurumin puranga. Para os adjetivos predicativos, no português nós utilizamos o verbo de ligação, como o verbo ser, para passar a informação ao sujeito ou ao objeto. Então temos a oração, o menino é bonito. Temos o sujeito, que é o menino, o verbo é o verbo ser, bonito é o predicativo do sujeito. Agora note, não existe verbo equivalente ao verbo ser do português em Nyanhangatu. Nós utilizamos a mesma estrutura, justaposicionamos o adjetivo, kurumin puranga. Podemos também antepor o adjetivo se quisermos. Podemos ter puranga kurumin, bonito menino, literalmente. Aqui em português ficaria estranho, mas em Nyanhangatu funcionaria perfeitamente. Basicamente temos uma adjunta adnominal em ambos casos. Lembra que eu falei dos pronomes de segunda classe que usamos para alguns adjetivos? Vamos falar deles agora. Se o adjetivo for de segunda classe, nós usamos o i para enfatizar a relação entre o sujeito e o predicado. Exemplo, igara i puse, a canoa é pesada. Kurumin ikia, o menino é sujo. Entenda que aqui nós estamos enfatizando e precisamos do i para fazer uma relação entre predicado e sujeito. O i não é um verbo, deixando isso bem claro. Veja que eu poderia facilmente substituir por um ele ali. Ipuse, ela é pesada. Ikia, ele é sujo. Um detalhe é que não precisamos usar isso se o sujeito já for um pronome de segunda classe. Exemplo, sei kia, eu sou sujo. Aqui o predicativo funciona como qualificativo, como vimos antes. Quero que note que não é equivalente para o verbo ser em Nyanhangatu. Isso acontecerá sempre terá algo sobrando, por assim dizer. Vamos falar sobre mais pronomes. Vamos falar sobre os pronomes demonstrativos. Eles são muito simples e fáceis de memorizar. Temos qua para este, esta, isto, esse, essa e isso. Quaita para estes, estas, esses e essas. Temos nhaan para aquele, aquela e aquilo. Nhaita para aqueles e aquelas. Vamos a alguns exemplos. Qua ukasu nhaan umbaa. Esta casa é grande, aquela não. Qua significa esta. Uka significa casa. Asu significa grande. Nhaan é aquela. Umbaa é um advérbio de negação e geralmente usamos nessas comparações assim. Como eu havia dito, sem equivalente para o verbo ser. Mais um exemplo. Qua itamira santa nhaan itamembeka. Estas árvores ou madeiras são duras, aquelas são moles. Qua ita significa estas. Mira, nós já vimos, significa árvore ou madeira. Santa significa duro. Nhaan ita significa aquela. Membeka significa mole. Bem simples, né? Vamos falar do plural agora. Deve ter reparado que adicionamos o sufixo ita para indicar plural nos pronomes demonstrativos, né? Bom, é assim que formamos o plural em Nyanhangatu, mas só utilizamos quando necessário. Se o contexto for informativo o suficiente, não precisamos utilizar. Um exemplo simples para demonstrar isso. Kunya ita usika. As mulheres chegam. Veja que está no plural. Sika é o verbo chegar em Nyanhangatu. No entanto, quando conjugamos ele para o singular, nós temos a mesma conjugação. Kunya usika. A mulher chega. Perceba que aqui é necessário utilizar o sufixo ita se quisermos fazer o plural. Um outro exemplo. Mokuin pigawa, 2 homens. Perceba que aqui não precisamos colocar ita, só se quisermos enfatizar mesmo. Mokuin pigawa ita, 2 homens. As duas frases significam exatamente a mesma coisa. A única diferença é que uma enfatiza mais e a outra não. O número 2 já adiciona o contexto necessário ali, como podem ver. Importante mencionar que o adjetivo não flexiona junto com o substantivo quando ele estiver como adjunto. Então nós temos uka ita mirin, as casas são pequenas. Uka ita são as casas. Mirin significa pequeno. Veja que não precisamos pluralizar o mirin. Isso deixa o idioma bem mais simples.
Deve ter reparado que não há artigo definido em Nyangato. Bom, isso é um fato, mas podemos ter artigo indefinido. No entanto, ele só serve para o singular e com substantivos contáveis, tá? Que é o Iepe. Exemplo: Iepe Sangarana, um filme. Iepe Akagapawa, uma coroa. Veja que por não ter flexão de gênero, funciona do mesmo jeito para ambos casos. Novamente, este artigo indefinido é apenas para substantivos contáveis e no singular, tá? Vamos falar de talvez a parte mais importante do idioma, que são as partículas e os verbos. Eu sempre acho meio difícil definir o que é uma partícula, já que esse conceito não existe em português, mas vamos lá, vou dar o meu melhor. Uma partícula é um elemento que não é flexionado e por si só não tem uma função. Isso quer dizer que precisa estar associada a algo. Uma partícula pode exercer diferentes funções, como indicar um estado, uma ação e, o principal, adiciona um contexto. Diversos idiomas utilizam partículas. Eu posso citar o Guarani, que é a língua irmã do Nyangato, e eu posso citar também o japonês, o húngaro e o cazaque. Vamos dar uma olhada em alguns períodos em Nyangato para vocês entenderem o que eu estou a falar. Asui, nyan, ita, apigawa, umbauera, so okuera, mishira, opain. Então, aqueles homens estão acostumados a comer toda a carne assada. Vamos analisar sintaticamente a oração e ver o que está a ocorrer. Asui significa então, funciona como adjunta adverbial na sintaxe. Nyan e ta, nós já vimos que é o pronome demonstrativo aquele, junto do substantivo apigawa, que significa homem. Aqui temos o sujeito da oração, Nyan e ta apigawa. Umbaú é o verbo comer conjugado na terceira pessoa do plural, junto ao sufixo wera, que indica o costume de algo. Por isso eu mencionei que o Nyangato é uma mistura. Tudo isso daqui corresponde a isso daqui em português, sendo bem aglutinativo. Aqui temos o verbo inteiro. Sookuera mishira é o objeto direto do verbo, e significa carne assada. Agora quero que notem o último elemento. Esta é a partícula. Opain é uma partícula que indica a totalidade de algo, e ela aparece depois de um adjetivo, substantivo ou verbo. Aqui eu vou deixar sem marcação mesmo, porque o toda não é uma partícula em português, logo não tem equivalente. Caso tenha alguma dúvida, basta pausar e analisar pela legenda ao lado. Dito isso, vamos a mais um exemplo de partícula em uma oração. Panhé musapiri, pa'a, ainta uriku, ainta rimeriku. Dizem que todos os três tinham suas esposas. Panhé significa todo ou todos no sentido de adjetivo, diferente da partícula que vimos antes. No caso aqui é um adjunto adnominal de musapiri. Musapiri significa três, é o numeral, e neste caso funciona como se fosse um predicativo do sujeito na oração junto a ainta. Calma que eu já explico, vamos falar primeiro do próximo elemento. Pa'a é a partícula que relata uma história, e ela quase sempre aparece no meio da oração. Não utilizamos ela quando temos certeza de quem veio a informação. Em português funcionaria como um verbo com um sujeito indeterminado, que entra como dizem no equivalente abaixo. Ainta significa eles, ou seja, é o pronome pessoal da terceira pessoa do plural. Eu disse que o musapiri funciona como um predicativo do sujeito, pois ele atribui informação ao sujeito que é o ainta. Veja que aqui nós temos uma divergência muito grande do que está escrito em Nyangato da tradução em português. O sujeito em Nyangato é eles, mas em português é todos os três. Novamente, se estiver muito confuso, peço que pause e seguir pelas cores e pela legenda. Riku é o verbo ter e nós temos um equivalente direto neste caso. Ainta rimeriku literalmente significa deles, barra suas, mais esposa. O ainta não é apenas eles, pode ser o pronome possessivo. Rimeriku é esposa. Não precisamos colocar o ita porque temos mais de um homem implícito pelo eles. Acho que deu para pegar a ideia de como funciona uma partícula, né? Por último, vamos ver mais algumas orações, só que desta vez vamos analisar a conjugação dos verbos. Murasirire ae ukiri anaretana. Após o baile, ele dormiu muito. Murasi significa baile ou festa. Rire significa depois de ou após algo, e é uma posposição. Posposições são parecidas com preposições, mas pode ver que elas aparecem no final. Esta é a diferença principal. Aqui marcamos como adjunta adverbial e virgulamos igual ao português. Mas repare que em português, por usarmos preposições, aparecerá no começo, não no final. Aé significa ele e é o sujeito da oração. Vamos falar do verbo agora. A conjugação normal do Nyangato é relativamente simples. Como eu havia mencionado, é uma língua bem misturada. Nós adicionamos afixos a stem para conjugar o verbo. Stem é a parte base. Vamos pegar o verbo da oração. Vamos pegar o verbo kiri. Vou conjugar ele no presente do indicativo com os pronomes pessoais de primeira classe. Ishe akiri, eu durmo. Indere kiri, tu dormes. Ae ukiri, ele dorme. Yande yakiri, nós dormimos. Penye pekiri, vós dormis. Ainta ukiri, eles dormem. Não fica mais simples que isso.
Para fazer pretérito perfeito, é só usar a partícula ana, daí ficamos com ele dormiu. Ae ukiri ana. Retana significa muito e funciona também como adjunto adverbial na sintaxe. Vamos agora a outro exemplo. Maria usu ana suka kiti. Maria foi para sua casa. Maria é o sujeito da oração. Su é o verbo ir conjugado como já vimos antes. Ana é partícula que indica o pretérito perfeito, como também já vimos. Uka é casa, mas aqui nós temos a adição do prefixo s para indicar o genitivo, isto é, posição para a terceira pessoa de singular. Kiti é a posposição que indica para ou a algum lugar. Veja que quando temos todos os conceitos já estabelecidos, a análise flui bem mais rápido e de maneira bem mais simples. Realmente não é tão difícil assim. Diálogo. Para finalizar, vou ler para vocês um diálogo em Nyangato. Vocês verão muitos elementos que vimos neste vídeo nesse diálogo em específico. Não se preocupem que eu também deixei a tradução em português logo abaixo. Dito isso, vambora. Ishe putari epe kamisha se mimbara supe. Ae uriku mokoi akayo. Kua kamisha purangaretana. Ae se pia suima. Ma anta a aikoe se mena supe. Ma anta a indere putai ela mena supe. Se mena urpuraki kuri garape upe. Ae putai epe shirura pisasu. Ishirura ita suruka. Kua puranga. Muiriru pita a kua shirura? Washinice era real? Muiriru pinyaan? Nyaan shirura washinice era real yuire. Aputai nyaan. Shukui shirura. Nitire putari nema an inde arama? Mba a. Arire piripana kuri ma an ita ishe arama. Shukui sekuyara. Shukui sekuya mirin. Kue katura te. Encerro. Com base no vídeo, concluímos que o Nyangato é um idioma próprio e descende do antigo Tupi-Guarani. Concluímos também que o Nyangato é um idioma em risco de extinção e compartilha de características diversas e foi influenciado pelo português em sua morfologia. E você, o que achou de mais curioso sobre o idioma? Não deixe de comentar no campo logo abaixo o que achou do vídeo e deixe também seu like se gostou. A você que assistiu o vídeo até aqui, eu não tenho palavras para te agradecer. Bom pessoal, este foi o vídeo, espero que tenham gostado. Vejo vocês na próxima. Tchau!